Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia. Retomamos a sessão do dia 23 de março de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã. Estão presentes conselheiros Arívia Bramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Jalatimeira. A doutora Sabrina está como suplente convocada para todas as sessões desta turma desse mês. Nós iniciamos a sessão com os processos que não tinham participação, segundo o regimento, e agora vamos retomar na ordem com os processos que os patronos estão presentes. Então, nós vamos iniciar o julgamento do item 13, cuja recorrência é da Granja Agroindustrial Limitada, e o relator é o doutor José Adão Vitorino de Moraes. O item 13 tem como advogada a patrona a doutora Adriana Alves. Eu peço, por favor, que o apoio convoque a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 13 a 16 da pauta, doutora Adriana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 13 a 16 da pauta, doutora Adriana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutor José Adão, a gente vai julgar um a um ou em conjunto? Julgar em conjunto, doutor. Praticamente todas as minhas matérias diferem períodos, PIS, COFINS, mas todos são iguais. Tá bom, então eu vou corrigir aqui o anúncio quando o patrono voltar. E qual que a gente abre, doutor? Pode ser o primeiro, tá? 13 mesmo. Doutora, a patrona está tendo um pouquinho de dificuldade. Entrou na sala. Acho que eu consegui. Acho que a patrona está tendo dificuldade com a conexão. Eu estou tentando ajudar ela aqui na outra sala, tá bom? Esperar mais um minutinho, se ela não conseguir, a gente passa para o seguinte, que é o 18 e 19, né? Antes que eu esqueça, presidente, aquele processo de ontem, eu já troquei o voto na pasta, tá bom? Tá de acordo com o que a gente votou. Obrigada. Importantíssimo para a ata. Maria, obrigado, hein? Diz aí, Marcelo, fala, o que está acontecendo? O que te aflige? Não é nada, calma, Conseguiu abrir o processo? Aí. Eu vou colocar na pasta. Marcão congelou. A foto do Marcão tá até piscando hoje. Marcão tá mexendo o olho. Ele tá paradinho, mas o olho tá mexendo. Ele põe o cenário todo bonitinho pra gente, tem até flores. Ela. É de plástico, mas tá ali, né? Não, Marcão é um cara ecológico. Marcão é um cara ecológico. Ele é presidente de um grupo lá para preservação do Rio Negro. Um cara engajado com as questões ambientais. É só sério, Marcão é um cara engajado.
Vamos esperar os 5 minutos regulamentares. Se ela não conseguir, a gente passa para o seguinte. E dá um tempo para ela resolver. É só acompanhamento. Marcelo, você já está conseguindo levantar rápido, hein? Tá indo bem. Eu estou abusando um pouco. Tenho sentido mais dores, porque você vai ficando melhor, né? Readquirindo musculatura e você perde o medo. Aí eu estou fazendo umas estripulias aqui. Aí eu. O analgésico é forte. Você vai ficando. Você vai recuperando a musculatura. Né? Aí você ganha confiança aí que você começa a fazer besteira. Mas você está bem melhor, então. Você está falando graças assim. A Deus, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Não precisa de muita confiança. Tudo certo. Fazer besteira, né? Se Deus quiser, semana que vem, depois de quase 4 meses, eu vou largar a muleta. Deus quiser. Que legal. Deus quiser. Deus quiser. Mas geralmente você não precisa de muita confiança para fazer besteira, né? Eu faço besteira inseguro, de qualquer jeito. Presidente, a patrona está tentando entrar na sala, mas ela está tendo dificuldade, falando que está entrando em outra sala. Eu estou tentando ajudar ela para a gente poder começar por esse item. Também. Eu estava indo parar numa sala sozinha. Manda o link para ela de novo. Eu mandei de novo. Eu fiz o horário com todo mundo entrando. Eu entrei umas 4 vezes na sala sozinha. Pois é, eu vou mandar aqui novamente para ela para ver se ela consegue fazer a conexão. Boa sorte. Aqui também, se é do sistema, não adianta chamar outro, né?
Acho que agora quem sabe. Doutora Adriana? Oi, bom dia. Bom dia. Agora entrei. A senhora entrou, mas nós não conseguimos ver sua imagem. Tá aparecendo a sala. Doutora Adriana, como é seu acompanhamento, nós poderíamos deixar dessa forma, mas o problema é que nós não vamos saber se a senhora tiver com problema de conexão. O sinal dela tá cinza. Mas eu tô aqui, vendo todos vocês, inclusive a minha aparece aberta pra mim. Pra gente parece que a sua câmera tá fechada e o microfone tá aberto. A senhora poderia tentar abrir e fechar mais uma vez? Aí nós iniciamos. Ou colocar em baixa qualidade lá a resolução da câmera. Deixa eu até checar se meu... No definition, porque aí Tô tentando. ajuda o fluxo. Não tá aparecendo. Doutora, mas a senhora tá conseguindo acompanhar? Doutora Adriana? Tô. Eu tô vendo todo mundo, inclusive a minha. Oi, tô sim. Tá escutando bem? Ok. Tô. Então vamos... Eu vou anunciar aqui, nós vamos para o julgamento. Seja bem-vinda, doutora Adriana. A senhora vai acompanhar os itens 13 a 16? E é só acompanhamento, certo? Isso. Obrigada. Certo. Então, nós vamos iniciar o julgamento dos itens 13 a 16, cuja recorrente é da Granja Agroindustrial Limitada, e a relatoria do doutor José Adão. José Adão, por favor, quando tiver. São 4 processos, PIS e COFINS, a diferença e altera data de fato geradores, são todos iguais. Recurso apresentado contra a decisão da DRJ Florianópolis, que julgou improcedente a manutenção de conformidade interposta contra o despacho da história que indeferiu o pedido de restituição. A DERAT, em São Paulo, indeferiu o PR sob o fundamento que, a partir das características do DARF discriminando a PDCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos a base relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Timado desse despacho, a senhora apresentou manifestação alegando erro na DCTF. A DCTF alegou que o valor recolhido pela competência de maio de 2005 foi informado inicialmente 52 mil, recolhido em 15 do 6. Além deste recolhimento, ela é que efetuou mais 2 por conta daquela contribuição, os valores de R$ 86, 300, aliás, mais 3, 398 e 52, totalizando 53. Posteriormente, ela reticou a DCTF, alternando o valor para 45. Novamente, em 36, reticou a TTF, alterando o valor para 52. Contudo, ao analisar o DACOM do segundo trimestre de 2005, verificou que o valor correto era de 45, o que implicou num débito tributário de 8 mil. Assim, faz jus à repetição desse valor. Nas anotações de conformidade, a DRJ julgou improcedente, conforme acordo assim emendado. Pedido de restrição em débito associado a erro em valor declarado em STF, requisito para restituição. Nos casos em que a existência do indébito incluído em pedido de restituição
está associada à alegação de que o valor declarado em DCTF é recolhido indevido, só se pode deferir a restituição, independentemente de eventuais outras verificações, nos casos que o contribuinte, previamente à apresentação do pedido, retifica o regulamento da DCTF. Estimado dessa decisão, reconhecer por recurso voluntário insistir na retificação do valor pleiteado, alegando-se das mesmas ações pedidas no seu conformidade, e ainda que eventual inobservância das formalidades de sua parte ao lançar o valor correto do débito do PIS do DCTF, não pode dividir seu direito creditório, ainda que no presente caso deve-se levar em conta o princípio da verdade material. Passemos ao voto. A DERAT de São Paulo indeferiu o PER sobre o fundamento que o crédito financeiro reclamado, recolhido em 15/6/2005, foi integralmente utilizado para a quitação do PIS referente à competência de 31 de maio de 2005, informada na respectiva DCTF. A DRJ de Florianópolis manteve o indeferimento sobre o mesmo fundamento, ressaltando que pagamentos efetuados mediante DARF vinculado à DEF declarada em DCTF somente se caracteriza como indevidos ou maior quando o contribuinte retifica a DCTF, informando corretamente o débito a menor. No presente caso, conforme já destacado, o referente pedido de restituição teve como fundamento a falta da comprovação da certeza e liquidez do valor pretendido, tendo em vista que os valores do débito e do pagamento informado da CTF não comprovam que o pagamento indevido é o maior da contribuição. A recorrente alegou que a DCTF original informou o débito do PIS para a competência de maio de 2005 no valor de R$ 52.558. Posteriormente, em 13 de 4 de 2006, reticou o valor para R$ 45.001,86. Novamente, em 30 de 6, reticou a retificadora, alterando o valor do débito para R$ 52.664,88. Contudo, ao anotar o DACON do segundo trimestre, verificou que o valor correto era de R$ 45.001,86, o que implicou no débito tributário de R$ 8.041. Nesse impedimento legal, a retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório, que não reconheceu a certeza e liquidez do crédito financeiro reclamado. No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentos fiscais, notas, livros e contábeis, razão ou diário, acompanhados dos demonstrativos e respectivos memorando de cálculo, demonstrando e comprovando o valor da contribuição efetivamente devida para a competência de maio de 2005 e, consequentemente, o valor do débito tributário reclamado. A recorrente sequer se deu ao trabalho de apresentar as DCTF original e retificadoras, comprovando que, de fato, efetuou as alegadas retificações e que as transmitiu para a Receita. Ressaltamos que, apresentando a cópia do DACON retificador desacompanhada das cópias de CTF original e retificadores, bem como dos demonstrativos fiscais e contábeis, não constitui instrumento hábil para apurar e provar a certeza de liquidez do crédito financeiro pretendido. Os pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, o ônus de provar a certeza de liquidez do valor pleiteado é do requerente, não do fisco. Aí eu cito os dispositivos legais que transferem para o contribuinte o ônus de provar a certeza de liquidez do valor do crédito pretendido, e em face dela não ter apresentado nem as declarações retificadoras, nem documentos fiscais comprovando o erro, eu estou negando provimento a todos os 4 recursos voluntários. Muito obrigada. Então, o voto do relator dos itens 3 a 16 é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Papai. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, nos itens 3 a 16, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento desses itens
E agradecemos aqui a presença e a participação da patrona, doutora Adriana Alves. Obrigada, doutora Adriana. Obrigada eu, boa sessão. Obrigada, bom dia. Boa tarde, obrigado. Bom dia. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono dos itens 18 e 19, doutor Guilherme. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Itens 18 e 19, doutora da Semir. pauta, doutor Guilherme. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 18 e 19 da pauta, doutor Guilherme. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está na pasta, doutora? Já está, presidente. A convocação foi feita. Obrigada, Amanda. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, obrigado. O senhor vai acompanhar o julgamento e sustentar nos itens 18 e 19, correto? Isso, por gentileza. Obrigada, bem-vindo. Então, passamos ao julgamento dos itens. Vão ser em conjunto, doutora, ou é um de cada vez? Em conjunto. Passamos ao julgamento em conjunto dos itens 18 e 19 da pauta, cuja recorrente é Bourbon Specialty Coffees S.A., de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Obrigada, presidente. Bom dia, doutor. Esses dois processos, eles são idênticos, eles se referem ao mesmo processo de fiscalização que já foi julgado no CARF pelo Francisco José, na nossa turma. E o processo base para esses dois processos é o 2010-12. Não sei se vocês se lembram, mas nós fizemos uma diligência nesse caso para que fosse anexado a cópia integral do processo final 2010-12, tanto nesse quanto no item seguinte, item 19. Por quê? Porque todas as provas, as diligências que a fiscalização fez, estão todas colacionadas no 2010-12, né? E a controvérsia, a própria fiscalização no relatório fiscal é um processo de compensação em que ela fez auditoria dos créditos pleiteados, olhou cada linha do DACOM. Então, nessa auditoria, no próprio relatório fiscal, a fiscalização colocou que a base de cálculo é a mesma para todos os processos relacionados. Que além dos nossos dois processos, ainda temos mais 3 que já foram julgados pelo Francisco José. E a base de cálculo para esses 3 processos é a mesma e a documentação também é a mesma, porque são 3 trimestres e os 5 processos eles se referem aos mesmos trimestres também. Em relação ao crédito pleiteado pela empresa, ela exporta café, né? Então, ela tem créditos acumulados. Então, uma primeira constatação é que ela notou em DACOM que os créditos relacionados à aquisição de café para revenda, né? Então, ela notou na linha da aquisição para revenda, então pediu crédito base na aquisição para revenda desse café. Mas a fiscalização, através de uma declaração dessa empresa, bem como
de uma análise de toda a questão documental, identificou que, na verdade, a Bourbon ela não vende o café, ela não compra o café cru e revende esse café da mesma maneira. Ela verificou que a Bourbon adquire o café cru e manda para industrialização em terceiros, ou seja, né, ela faz uma industrialização por encomenda em terceiros. E essa industrialização é até a etapa final do café, já no blend. Então, o que a fiscalização entendeu? Que ela escriturou errado, ela pediu errado esses insumos, pediu errado o crédito como revenda, porque ela não revendeu o café cru, né? Ela fez uma industrialização por encomenda e depois vendeu. O que a fiscalização disse no próprio relatório fiscal? Que nesse caso esses valores são insumos e não bens para revenda. Aí ela passou a analisar se, como insumos, poderia dar crédito para o contribuinte, porque afinal de contas a alíquota é a mesma, enfim. Aí ela passou a analisar essa questão. Bom, já que não é para revenda, então vamos analisar a questão de insumo. Só que quando ela passou para a análise de insumo, ela verificou que houve aquisição de café de cooperativas e que, embora essas cooperativas emitissem notas fiscais tributadas, em declarações essas cooperativas disseram que excluíam de suas receitas a venda para a Bourbon. Então, para a fiscalização, se não houve a incidência do PIS e COFINS, ela não poderia tomar crédito. E ela também entendeu que não caberia o aproveitamento do crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.295. Por quê? Porque somente cabe a tomada desse crédito presumido quando o adquirente for agroindústria. E, no caso, tudo que a Bourbon comprou, ela industrializou por encomenda. Ou seja, ela não realizou todas aquelas etapas previstas na Lei 10.295, que que é padronizar, beneficiar, preparar, misturar o café, enfim, todas aquelas etapas. Ela não realizou, então ela não teria direito também, por essa razão, de tomar crédito presumido. Aí ela também identificou que a aquisição de café fora das cooperativas por outros fornecedores, então a aquisição de cooperativas ela afastou porque as cooperativas não fizeram destaque de PIS e COFINS, né? Mas claro que documentalmente nas notas constava essa informação. Um outro motivo de glosa em relação à aquisição desse café, em relação a outros fornecedores que não cooperativas, foi no sentido de que essa venda deveria ter sido com suspensão, não gerando qualquer direito a crédito, então, a título de insumo. E ela somou a esse motivo a seguinte questão: 9 empresas foram constatadas irregularidades, falta de entrega de DCTF, 7 delas intimadas não compareceram porque o endereço estava errado, então a fiscalização colocou como inexistência de fato. E o fisco apontou que todos esses outros fornecedores deveriam ter emitido nota fiscal com suspensão. E a fiscalização utilizou aqui o conceito do 49 do CTN, ou seja, imposto pago, né? Que é o 49 do IPI, que fala que a não cumulatividade ali vem em relação ao imposto pago. Então, como ela entendeu que esses fornecedores estavam sujeitos à suspensão, não tinha imposto pago. Então, não haveria nada de crédito presumido passível de ser tomado pela Bourbon. Então, a conclusão da fiscalização em relação a esse ponto é que ela utilizou indevidamente crédito presumido, porque ela industrializa em estabelecimentos terceiros e todos esses problemas em relação à compra de cooperativas e outros fornecedores. Então, em resumo, a glosa ela pode ser separada em 2 pontos. A aquisição de café como insumo, declarado como revenda, porque tais operações deveriam ser com suspensão. E a segunda glosa é a glosa de crédito de aquisição de café, de agro e cooperativas, né? Ela não poderia tomar o crédito porque ela é industrial por encomenda. A DRJ solicitou uma diligência que foi feita no final de 2012,
né? Por isso também o pedido de anexação aqui, pelos documentos e pela diligência realizada. A diligência da RJ simplesmente pediu o seguinte: olha, fiscal, você não individualizou quanto foi a glosa de revenda, quanto foi a glosa dos outros fornecedores, né, em relação à tomada de crédito presumido. Então, a DRJ pediu essa separação, mas, a despeito dessa separação feita em diligência, a DRJ entendeu que o café cru adquirido para industrialização por terceiros, por encomenda, não era para revenda, né? Então, não poderia tomar crédito como revenda. E aí, na análise, se ela poderia tomar crédito, então, como crédito presumido, ela também afastou, por quê? Porque as notas fiscais deveriam ter sido feitas com suspensão. Ou seja, não teve imposto também com base no 49, imposto pago, né? E não exerceu atividades do artigo 8º, que é padronizar, beneficiar, misturar e etc. A diligência manteve a mesma linha da fiscalização, no sentido de que os créditos glosados não foram quantificados por motivo de glosa, individualizou, mas aí foi feita uma individualização em tabela em relação à revenda e o restante dos fornecedores. E só que a diligência também apontou que não houve a constatação, porque não houve a investigação nem na origem nem em diligência, se houve pagamento ou recebimento de mercadoria. Bom, passando esse breve relatório, como eu pedi em diligência e a turma me acompanhou a anexação do processo final de 2012, lá está toda a documentação, lá também está a decisão do Franzé. Em um desses 3 processos, nós chegamos a julgar os embargos nominados, né, em oportunidade em que ele ratificou todo o voto. O que o Francisco José fez? Analisou por amostragem, uma grande amostragem, todas as notas constantes no processo principal, que era de 2012, que ele estava julgando e que está anexado aqui para a gente, a qual tanto a DRJ quanto a fiscalização, tanto o contribuinte se referem ao processo 2012. Então, nesse processo principal, o Franzé fez toda a análise da documentação e chegou à conclusão de que se trataria de insumo mesmo e afastou as premissas que a fiscalização utilizou para desqualificar as notas fiscais de cooperativas e outros fornecedores. Bom, em síntese, esse relatório. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu passo agora a palavra ao patrão, doutor Guilherme. Como são 2 processos, eu tenho até 30 minutos para sua sustentação. Obrigado, senhora presidente, senhora relatora, demais conselheiros. Primeiramente, desejo a todos um bom dia e agradeço desde já a atenção. Bom, como o processo foi bem relatado, trata-se de pedidos de ressarcimento com compensações vinculadas de COFINS, né, no caso no item 18, e PIS no item 19. Eu gostaria de sistematizar as glosas pelo argumento que foi trazido pela fiscalização, para aí a gente poder rebater especificamente cada um desses argumentos. Então, foram basicamente 3 motivos que levaram às glosas. O primeiro, o café adquirido de cooperativas não seria para revenda. Haveria café adquirido de pessoas jurídicas consideradas inaptas ou irregulares, e o café de pessoa física, adquirido de pessoa física, não daria o direito ao crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.925. Então, antes de entrar especificamente em cada um desses pontos, eu gostaria de fazer um esclarecimento, de fato, sobre a operação da recorrente, que é o seguinte: à época, a operação da recorrente consistia basicamente em aquisição de café de pessoas físicas e de cooperativas de pessoas jurídicas. No caso da aquisição de pessoas físicas, o café não vinha beneficiado. E aí a Bourbon realizava esse beneficiamento, especificamente as últimas etapas, com o blend, via industrialização por encomenda. O café de pessoa jurídica e de cooperativa, por sua vez, já vinha beneficiado para a Bourbon e ela só realizava a revenda. Então, diante desse contexto, à época, o que se aplicava, a legislação é a mesma até hoje, inclusive, na aquisição de produtores rurais, pessoa física, como o café era insumo, se aplicava a suspensão. Portanto, teria a discussão de ter ou não o crédito presumido do artigo 9º da Lei 10.925. Em relação ao café de pessoa jurídica,
em cooperativa, como ele era já adquirido beneficiado, a operação não fazia jus à suspensão. Então, a recorrente reputava que tinha direito ao crédito integral das contribuições. Então, feito esse primeiro esclarecimento, eu vou passar aqui aos argumentos propriamente ditos, começando pelo café adquirido de cooperativa, que a recorrente declarou na DACOM como revenda, adquirido para revenda, e ela entende efetivamente que se trata de café adquirido para revenda. Então, para demonstrar isso, vou trazer aqui um trecho da DRJ e depois especificar os documentos que demonstram que esse entendimento, na verdade, não prevalece, né? Então, em relação ao café de cooperativa para revenda, a DRJ entendeu, em primeiro lugar, que se trataria de insumo, então não seria café para revenda, e aí, em segundo lugar, que se aplicaria a suspensão das contribuições que se aplica à aquisição de insumos agropecuários. Então, aqui, a folha 692, que é o acórdão da DRJ, ela especifica que, apesar dos documentos fiscais das cooperativas mencionarem que não havia suspensão, as cooperativas teriam sido intimadas a se manifestar, isso lá na diligência do processo de 2012, mas a recorrente trouxe aqui as cópias aos autos, e agora foi tudo juntado em sede de diligência. Então, as cooperativas teriam sido intimadas a se manifestar e expuseram que as vendas eram realizadas com suspensão. Então, na verdade, as cooperativas, quando intimadas pelo fisco, expuseram exatamente o que constava nas notas fiscais, que as vendas foram realizadas com tributação do PIS/COFINS, ou seja, sem suspensão. Então, eu gostaria de ser bem enfático nesse ponto, porque, apesar do DRJ ter dito que as cooperativas responderam que havia suspensão, na verdade é justamente o contrário. E aqui eu vou citar as folhas, por exemplo, das respostas da cooperativa. No item 18, as respostas estão as folhas 755, 761, 792, 808, 809, 845, 867, 870, 879, 887 e 895. No item 19, as respostas podem ser encontradas nas folhas 1141, 1147, 1151, 1178, 1182, 1421 e 1457. Então, nessas folhas, a gente pode ver com clareza que as cooperativas responderam que as vendas eram efetuadas sem suspensão. Além disso, foram juntadas as notas fiscais, isso inclusive é incontroverso, que davam conta de que não teria havido suspensão nessas operações. Então, na visão da recorrente, o argumento da DRJ simplesmente não prevalece. Ainda que, em sede de diligência, tenha se constatado que a cooperativa não efetuou o recolhimento das contribuições, isso, na visão da recorrente, é uma outra questão. Mas o fato é, as vendas foram efetuadas sem suspensão. E, como indicam claramente os documentos que eu mencionei. Em relação à natureza das operações, como insumo ou aquisição de café para revenda, a recorrente juntou aos autos as notas fiscais que dão conta de que se trataria efetivamente de aquisição para revenda. Então, eu vou citar as folhas das notas fiscais aqui. No item 18, essas notas estão as folhas 785, 786, 851, 859, 863 e 865. No item 19, elas estão as folhas 1155, 1156, 1161, 1168, 1193, 1194, 1197, 1200, 1461, etc. Ou seja, na visão da recorrente, essa questão de que o café seria insumo também restou afastada pelo próprio documento fiscal relativo à operação. Então, por essas duas razões e pela demonstração de que os argumentos da DRJ, que na verdade mantiveram o argumento da autoridade fiscal, não prevaleceria, a recorrente entende que essa glosa tem que ser revertida. Então, passando agora à questão da aquisição de café de produtores rurais pessoa física, essa sim, operação com suspensão, a recorrente reputou a época que fazia jus ao crédito presumido das contribuições nos termos do artigo 9º da Lei
10.925. Aqui é uma questão mais de direito, porque, inclusive, essa turma acredito que já conheça bem essa questão. A fiscalização entende que a recorrente teria que realizar ela própria as atividades que são mencionadas no parágrafo 6º do artigo 9º, que seria a separação, a realização do blend, e como foi exposto pela própria recorrente, é incontroverso, uma das partes desse beneficiamento do café é realizada em terceiros. No entanto, na visão da recorrente, isso não afasta o direito ao crédito presumido, já que ela é responsável pela produção, ela é responsável pela qualidade técnica do café, e ela responde perante seus clientes em relação à qualidade do café que eles exigem. Então, ou seja, na visão da recorrente, ela é sim uma produtora de café e, portanto, ela faz jus ao crédito presumido do artigo 9º da Lei 10.925. Então, por essa razão, a recorrente também entende que essa glosa deveria ser revertida. Aí, entrando, por fim, no argumento das pessoas jurídicas reputadas como irregulares, omissas ou inaptas, a autoridade fiscal entendeu que a recorrente não poderia se apropriar dos créditos nessas aquisições, na hipótese da vendedora ter sido considerada irregular perante o fisco. Bom, um primeiro argumento a ser levantado contra esse entendimento é o de que, nos termos do parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430, se a adquirente comprova a sua boa-fé pela prova do pagamento, ela não pode ter o seu crédito prejudicado. E, nesse caso, a recorrente trouxe aos autos tanto a prova, o documento fiscal da operação, quanto a efetiva prova do pagamento. Então, isso está, por exemplo, no item 18, as folhas 239 e seguintes do processo. Não fosse isso bastante, a recorrente depois revisitou a situação dessas empresas da qual ela adquiriu o café no Sintegra, e ela viu que, em muitos casos, à época, a empresa estava habilitada. Ou seja, nem teria como a recorrente saber dessa suposta condição de irregularidade. Tem extratos do Sintegra demonstrando isso, que estão as folhas 575 e 577 do item 18, por exemplo. Além disso, as empresas que não estavam como habilitadas na época, elas tiveram a situação de não habilitada reconhecida somente posteriormente às operações, como se pode inferir das folhas 572, 573 e 574. Ou seja, por qualquer um desses argumentos, seja pela prova do pagamento, seja porque parte das empresas estava habilitada e a outra parte delas foi reconhecida como não habilitada somente após as operações, a glosa também não pode prevalecer, porque em qualquer hipótese, a boa-fé da recorrente é inequívoca. E aí, por fim, eu gostaria só de refutar um argumento que surgiu em sede de diligência, não constou do despacho decisório, mas surgiu quando houve a diligência, de que a recorrente teria a qualificação como preponderantemente exportador, então as suas aquisições seriam suspensas. Bom, esse argumento ele não prevalece, primeiro porque é uma inovação, né? Isso não tinha sido levantado quando o despacho decisório. Em segundo lugar, a qualificação de preponderantemente exportadora não é uma atribuição que você pode simplesmente verificar os requisitos e entender que uma empresa é preponderantemente exportadora. Existe todo um procedimento para que isso seja reconhecido perante a Receita Federal. Inclusive, o procedimento está disposto na Instrução Normativa 595. Exige uma habilitação específica para esse fim. Como a recorrente nunca pleiteou essa habilitação e justamente por isso também nunca teve essa habilitação, não se pode dizer que ela é preponderantemente exportadora para fins da legislação tributária. Então, esse argumento para dizer que as aquisições teriam suspensão de PIS e COFINS também não prevalece. Então, por todas essas razões, a recorrente pede seja provido seu recurso com o afastamento de todas as glosas mencionadas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Guilherme. Alguma questão? Por favor, doutor Zeda. Doutora Semir, parece que são dois fornecedores aí que teria sido considerado inaptos e inidôneos, são isso? São dois fornecedores? Pela fiscalização, sim, mas a análise do voto
foi por outra linha, foi por essa questão do artigo 82 da 9.430, né? Que foi verificado, houve pagamento, houve entrada de mercadoria, então foi nessa linha do voto, mas efetivamente foram 2 nessa situação e outros 7 que não responderam às intimações. Então são 9 fornecedores. Mas em todos houve essa prova da operação em si, com a entrada da mercadoria e os pagamentos. Foi a linha seguida no processo 2012, né? Foi feita essa investigação. E você não chegou a verificar, de fato, a situação desses 9 fornecedores? Se realmente se há indício de que eles não são empresas noteiras, que não têm capacidade... É que não houve acusação de fraude no processo, então a gente também não tem que partir para essa linha, na minha concepção, tá? Quando eu olhei esse processo, falei café, falei, putz, lá vem fraude, aquelas coisas que a gente está acostumado, mas não é o caso aqui. Né? O caso aqui é aproveitamento de créditos, é uma empresa séria, uma empresa grande, adquiriu muito café, vendeu muito café, ela não vende só para o exterior, ela vende no mercado interno também. Então, aqui foi uma auditoria de créditos que ela utilizou e declarou no DACOM. Tá? Então, assim, esses 9, em tese, fornecedores com problemas cadastrais, a fiscalização não alegou fraude, né? Então, a fiscalização só utilizou, olha, essas aqui não dá porque as notas deveriam ter sido suspensas. Sabe? Então, na verdade, o motivo da glosa não foi apenas esse fato delas estarem com supostamente alguma irregularidade. O motivo foi que elas deveriam ter, no momento que a fiscalização afastou o crédito na revenda, colocou como insumo e analisou que elas deveriam ter emitido nota sem destaque, ou seja, com suspensão do PIS/COFINS, ela não teria direito a crédito. Então, a linha da fiscalização foi muito simples. Foi com base na lei, tanto na 10.833, quanto na própria lei do crédito presumido 10.295. Tá? Então, não partiu para essa linha. Então, foi algo que eu também... Não temos nada nos autos a esse respeito, tá? Nenhum tipo de operação policial, nada disso. Então, eu acho que foi correta a linha seguida pelo final de 2012, no sentido de que houve entrada de mercadoria, houve pagamento, né? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, não teve uma investigação e eu também achei que isso não compunha a lide, porque eventual fraude deveria ter sido colocado já no relatório fiscal da auditoria dos créditos. Okay. Outra pergunta é, aqui subiu também glosa de crédito presumido, porque o patrão não está falando de crédito presumido, e olhando rapidamente pela sua emenda lá, não há glosa de crédito presumido, Houve a glosa de café para revenda e também de crédito presumido, a maior parte de café para revenda, tá? E aí a investigação de crédito presumido também está no seguinte, bom, se ela não revendeu, se ela não tem direito ao crédito de revenda, se em suma ela pode tomar crédito, aí chegou-se à conclusão que as vendedoras dela deveriam ter emitido nota sem suspensão, então ela não faria direito ao crédito nem no presumido, também pela seguinte informação que a fiscalização trouxe. A fiscalização identificou que ela não realiza aquelas etapas do artigo 8º, né? Que é padronizar, beneficiar e preparar, porque ela delega isso para a terceira, ela encomenda essa industrialização para a terceira, né? Então, em virtude dessa falta de execução dessas etapas que o próprio artigo 8º prevê, então ela também não teria direito ao crédito presumido. Então, assim, as discussões subiram, mas o patrono segue sustentando que houve café para revenda, mas desde a fiscalização ela já disse que era insumo. A fiscalização disse que era insumo. Né? Então, enfim, em tese subiram de fato, tanto a questão da revenda, quanto a questão do crédito presumido, mas também subiu a questão de insumo, que foi o motivo também da fiscalização. Eu diria que o motivo maior foi descaracterizar a revenda para caracterizar o café como insumo. E a partir daí verificar se ela poderia tomar o crédito como insumo. Ok, obrigado. Ok, obrigada. Podemos passar ao voto? Por favor, doutora.
Bom, quem lembra do Franzé tem votos imensos. A gente tem um novo auditor na turma, que é o Marco Antônio, porque antigamente, na turma antiga, o nosso auditor era o Franzé. Então, o Franzé fez análise nota a nota, considerando que o processo principal estava com ele, e esses dois nossos são vinculados àquele, porque as provas estão naquele, a diligência está naquele, as notas estão naquele, está tudo naquele. Né? Então, qual que é o caminho que eu escolhi seguir aqui? O caminho da conexão dos processos. Embora os processos do Franzé, incluído o principal final de 2012, já sejam encerrados no CARF, são exatamente as mesmas notas fiscais e os mesmos períodos. Então, o caminho que eu optei por seguir foi adotar a análise feita pelo Franzé no processo principal 2012. Certo? Embora há quem diga que a conexão ela cessa quando o processo já não está no CARF, o que pesou para mim aqui foram os mesmos trimestres, a mesma base de cálculo utilizada nos 5 processos, os 3 do Franzé e os 2 nossos, e o fato dos documentos todos estarem no processo de 2012. Por isso, a diligência para trazer a anexação completa do processo aqui. E a minha escolha foi por seguir a linha dada pelo Franzé. E qual foi a linha dada pelo Franzé? No início, a fiscalização já disse que é insumo, ponto, isso é incontroverso. A fiscalização diz que é insumo. Então, aí pensei, bom, a recorrente está pedindo revenda, a gente pode dar como insumo? Eu lembrei da questão dos fretes, que determinados fretes o contribuinte pede como insumo e a gente dá no inciso 9, né? Então, enfim, eu entendi como possível a gente trabalhar com a questão do insumo, até porque isso é algo que se tornou incontroverso, né? Incontroverso no sentido de que é controverso que a recorrente segue sustentando até mesmo hoje de que é revenda. Embora todas tenha ficado comprovado ao longo do processo que todas as etapas até o blend foram feitas por industrialização por encomenda a terceiros. Então, partindo da premissa que a fiscalização colocou, considerando que é claríssimo que esse café que ela adquiriu e revendeu era insumo, né? Então, eu parti da mesma premissa, no sentido de que é insumo, e a partir daí, claro, descaracterizar por que ela não teria direito a crédito presumido. O Franzé também seguiu essa linha, né? Então, o Franzé, no primeiro momento, ele colocou as atividades da recorrente, que foram levantadas no processo fiscalizatório, para chegar à conclusão que é claríssimo o fato de que ela não revende o café cru, e que é, então, portanto, insumo. E, a partir daí, houve análise dos fornecedores, porque, sendo insumo, a gente teria que verificar, então, por seguinte, se os fornecedores destacaram ou não, se eles deveriam ter destacado ou não, e aí também entrou a questão das inidôneas, e aí o voto seguiu a linha de verificar pagamento e entrada de mercadoria, chegando também à conclusão de que a fiscalização deveria ter se detido nisso, e não se deteve, certo? Então, foram vários os argumentos que o Francisco José utilizou. As tabelas que ele colocou no voto, elas valem para os 2 processos nossos, porque nós estamos com o espelho do dele. Ele estava com PIS primeiro trimestre, a gente ficou com COFINS primeiro trimestre. Né? Ele estava com quarto trimestre de 2009 PIS, a gente ficou com COFINS. Então, veja, a gente está com o par dele, ou seja, a gente está com as mesmas notas que ele utilizou aqui. Então, eu não sei se leram o voto é extensíssimo. Eu penso que ou a gente pode ir lendo algumas partes, ou, enfim, ou ler apenas a conclusão. Eu não sei se todos já leram aí, porque o voto do Franzé foi no sentido de provimento integral, né? Eu consegui ler uma parte, pelo que eu entendi, então ele considerou como insumo, mas como ele é tributado integral na origem, porque ele não está com suspensão, ele tem o crédito da 10.637 ou da 10.833 por ser um insumo, sem ser crédito presumido, é isso? É isso. Aí ele passou para análise dos fornecedores. A primeira identificação que ele fez foi que a norma na época dizia que os cerealistas, ele fez uma análise também dos fornecedores e a lei da época dizia que os cerealistas não tinham suspensão.
Então, se ele comprou de cerealista, ele foi tributado também, né? Então, poderia aproveitar o crédito. E também a questão dos fornecedores com problemas, o Franzé fez uma tabela em que ele identificou em várias notas o pagamento e a transferência de mercadoria, mas ele concluiu também que isso não foi levado a fundo pela fiscalização, então não teria que se cogitar também em relação a isso, até porque não teria sido provada a má-fé da Bourbon, né? Enfim, eu queria saber o que vocês gostariam de fazer. Eu vou citar as conclusões do voto e aí a gente vê em qual ponto nós temos que voltar para o texto. A parte maior, sem dúvida, é a análise das notas, mas são extremamente importantes. Bom, então é o seguinte, a aquisição de insumo da pessoa jurídica ou de cooperativa que exerce aquelas atividades todas de padronizar, beneficiar, preparar, misturar tipos de café para definição de aroma, sabor, que é o blend, ou separar por densidade de grãos, não subsome a hipótese legal de pleitear o crédito presumido. Então, como ela não fazia isso, não tem direito a crédito presumido. Todo produto foi adquirido na condição de insumo, não se admitindo, consequentemente, nenhum cálculo de crédito com base em bens para revenda. Eu acho que o Marcelo caiu. Vamos esperar só ele. Todo mundo ficou preto para mim, só a Semiramis está aberta. Ah, o Marcelo está aqui. Tranquilo, vamos lá. Obrigada, desculpe. Bom, então retomando. Como ela não exercia as atividades relacionadas ao café, previstas no artigo 8º, então ela não tinha direito a crédito presumido. Ponto, afastado do crédito presumido. Considerando que o café, inegavelmente, até pela fiscalização, foi colocado como insumo, então o voto concedeu como insumo. Em seguida, ainda que o problema estivesse relacionado a crédito presumido para dedução de PIS e COFINS, as evidências trazidas pela fiscalização levam à conclusão de que as vendas realizadas pelos fornecedores do sujeito passivo da Bourbon não seriam objeto de suspensão das referidas contribuições, ainda que se encontrassem submetidas ao mecanismo do crédito. Por quê? Porque tem uma ressalva lá dos cerealistas, enfim, tem aquela ressalva na própria Lei 10.295. É equivocada a informação fiscal, segundo a qual os fornecedores emitiram notas fiscais com informação de que não estariam oferecendo receita à tributação. Uma vez que comprovado nos autos, fruto de exame da amostragem que ele mesmo fez, das notas de entrada, que no corpo das mesmas está consignado em sua ampla maioria que as correspondentes operações estão sujeitas a incidências de PIS e COFINS e ainda que as citadas transações não subsomem a suspensão das referidas contribuições. Que em relação às aquisições das duas empresas apontadas como inidôneas, está comprovado nos autos o correspondente pagamento das transações, não havendo nenhuma evidência de que as mercadorias não teriam sido entregues. Pelo contrário, as anotações dispostas nas notas fiscais indicam a entrega de produtos. Razão pela qual devem ser afastadas as consequências decorrentes de eventual inidoneidade dos fornecedores nos termos do artigo 82 da Lei 9.430. Então, essas foram as conclusões do voto, cujas razões estão nas páginas anteriores, e a conclusão foi por dar provimento. Eu achei extremamente coerente, a gente conheceu o Francisco José e eu e o Marcelo, e ele realmente foi muito cuidadoso aqui. Então, o voto foi por dar provimento ao recurso voluntário. Vocês querem que eu volte alguma parte? Ou a gente quer... Estou acabando de ler aqui. Não, eu consegui compreender toda a nossa tudo bem. Oi? Por mim tá tudo bem. Por mim também consegui compreender todo o raciocínio, toda a lógica que a Semiramis utilizou aqui. Por mim também. Na verdade, a lógica foi do Francisco José, vamos dar o direito autoral para ele. Para você também, que José é que nem o Marco. É que nem o Marco, o Francisco José faz auditoria. Você tem a coautoria. Você merece crédito também. Tem o plágio. Coautoria, você redigiu. Não, eu adotei com base no artigo 50. Tá? Ainda mais se o Salvador entendeu, todos entenderam, né? Tá gravando, viu? Eu só tô preenchendo minha listinha aqui com o seu nome, tá? Eu só tô acabando. Serve como prova essa. Pra mim tá tranquilo. Podemos votar? Todo mundo conseguiu ler?
Eu consegui agora. Então, a relatora, a doutora Semiramis, está propondo dar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Bom, eu consegui ler, acho que 95%, o voto é enorme mesmo. Mas eu concordo com o voto com a doutora Semiramis também, e eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho o relator e o saudosíssimo Franzé. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Eu acompanho também, ressaltando aqui que a parte lá das empresas com situações cadastrais irregulares não foi utilizado pela fiscalização, então está em julgamento e eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora, então a decisão é, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento dos dois itens, né, doutora, 18 e 19? São 5 processos idênticos, presidente, os 3 do Franzé e os 2 nossos. Então, é para os 2, por favor. Então, com isso, concluímos a votação que se aplica aos itens 18 e 19 da ata. É por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. O doutor Marcelo, quer a palavra? Não? Então, concluímos a votação desses dois itens. Agradeço aqui a participação do patrono, doutor Guilherme, e desejo aí um bom dia, um bom trabalho. Obrigado e bom dia a todos. O próximo que nós temos sustentação é o item 21, que também é da doutora Semiramis. Podemos já convocar patrono? Na verdade, a patrona. Tá já, presidente. Então, eu peço, por favor, apoio que convoque o patrono do item 21, o doutor João Carlos Cassuli Júnior, por favor. Farei a convocação, presidente. Muito obrigada. Item 21 da pauta, doutor João. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 21 da pauta. Doutor João, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Muito obrigada. Parece que ele já está entrando. Olá, bom dia a todos. Não sei se me escutam bem. Bom dia, doutor João Carlos. Bom dia, doutor. Nós não conseguimos vê-lo ainda. Só um momento. Está vendo agora? Sim, agora sim, perfeito. Então está. Estou com apoio aqui da nossa, de uma advogada aqui que também está participando desse processo para assistir o evento aí. Tá bem? Uma boa tarde. Aliás, bom dia a todos, né? Bom dia, o José Adão, eu me lembro bem da época que estivemos aí pelo CARF também, né? Enfim, é um prazer, uma honra estar de frente a tão importante colegiado, que é extremamente técnico, que eu já tive a honra de fazer parte, com quem aprendi muito e que foi realmente uma fase de grande crescimento. Com relação ao julgamento em si, não sei qual é a metodologia, é a primeira vez que estou participando da sustentação oral de um julgamento virtual, então não sei se vai ter a leitura de relatório, ou como é que é a dinâmica, senhora presidente. Vamos primeiro ter o relatório, agradeço aí, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, portanto, o julgamento do item 21, né? A recorrente é Chocolate, Indústria de Alimentos Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Ela vai apresentar o relatório, então o senhor tem, como são os repetitivos juntos, o senhor tem até 30 minutos para sua sustentação. Eu vou passar a palavra agora à doutora. Por favor, doutora.
Obrigada, presidente. Bom dia, doutores. Bom, a empresa Chocolate, ela produz bebidas lácteas. Essas bebidas lácteas estão sujeitas à alíquota zero do PIS e COFINS, fazendo jus ao crédito presumido decorrente de atividades industriais, agroindustriais, previsto no artigo 8º da Lei 10.925. A controvérsia aqui é que ela pediu compensação de todo o estoque que ela tinha de créditos, que são muitos créditos, né? Ela pediu compensação desses créditos. E foi negado pelo despacho decisório, esse crédito que ela pede é 2009, foi negado pelo despacho decisório sob a alegação de que o crédito presumido, a lei autorizava apenas dedução e não compensação. E aí, recorrente discute esse ponto, alegando que houve uma época em que isso estava permitido pela lei, aí foi revogado, aí voltou posteriormente em outras legislações, e que faz parte da não cumulatividade esse aproveitamento, e que as leis posteriores, elas são claras em permitir essa compensação. E também ela se fundamenta nos artigos 17 da Lei 11.033 e 16 da 11.116, que tratam das vendas com suspensão, alíquota zero, que não impedem a manutenção desse crédito. E o artigo 16, especificamente da 11.116, diz que pode ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento o crédito apurado na forma do artigo 3º das leis de regência do PIS e COFINS. Então, esses são os fundamentos legais que ela utiliza, e diz que não há qualquer senso em se proibir essa compensação dela, uma vez que o crédito é incontroverso. Então, em síntese, é essa controvérsia, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu passo agora a palavra ao patrono, que tem até 30 minutos para fazer a sustentação. Por favor, doutor João Carlos. Ok, muito obrigado. A conselheira, a relatora foi cirúrgica na definição da questão. Nós estamos aqui para tratar efetivamente da compensabilidade e o direito de ressarcir ou não os créditos presumidos, chamados crédito presumido da agroindústria, diante de um pedido de ressarcimento que a empresa fez, né? São 18 processos, para vocês terem uma ideia, ela não é uma indústria muito grande. Esse valor nós estamos discutindo R$5.000, aí, talvez era 34, foi deferido 29, e 5 ficou para a gente discutir aqui, mas somando por 18 tem ali valores nessa linha aí, né? Mas de qualquer maneira, esse assunto, né, penso que o direito à compensação desses créditos, ele será resolvido, né, pela interpretação da lei no tempo, tá? Então é legal a gente fazer um resgate, né, histórico da evolução da legislação. Inicialmente, a Lei 10.637, depois a Lei 10.833, previam lá no parágrafo 5º do artigo 3º esse direito a crédito. Esse crédito presumido foi inserido inicialmente no artigo 3º das referidas legislações. Somente posteriormente, com a Lei 10.925, é que se revogou esse parágrafo 5º, lá do artigo 3º, da 10.637, 10.833, e os parágrafos 10º e 11º, que permitiam a compensação e ressarcimento, e toda a matéria atinente a esse segmento, ele passou a ser regulado pela 10.925, que, dentre outras situações, ela visou reduzir a zero, tratar de suspensões no fornecimento de insumos, fertilizantes, sementes, de toda essa cadeia do agro do Brasil. Então, com a 10.925, nós tivemos uma extração lá do seio do artigo 3º da 10.637 e 10.833, desse regime de direito à tomada de crédito e também o direito às suspensões e isenções de toda essa cadeia do agro. Então, houve uma divisão. Olha, tudo que for regime normal está lá no artigo 3º, e o que for agora da questão do agro está aqui no artigo, na Lei 10.925, e o direito à tomada do crédito na compra de pessoas físicas e cooperativas
veio incerto no artigo 8º da 10.925. Então, o artigo 8º da 10.925, ele concedeu esse direito, mas eu chamo a atenção para vocês que eles, ao conceder o direito à tomada do crédito, ele disse que seria calculado conforme os bens referidos no inciso 2 do artigo 3º, ou seja, muito embora ele tenha sido extirpado do texto do artigo 3º da 10.833 e 10.637, ele acabou se reportando ao artigo 3º também, ou seja, ele separou-se, mas manteve ali um cordão umbilical para dizer, olha, o que vai dar direito a crédito? Aquela velha linha do conceito de insumo. Então, tudo que é insumo do artigo 3º, inciso 2, dá direito a crédito se for comprado de pessoas físicas e cooperativas. Mas ele silenciou quanto ao direito de compensação ou ressarcimento. Muito bem. Aí veio logo em seguida o seguinte, uma desoneração, tá? Aliás, que quando houvesse uma venda com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência na operação subsequente, o artigo 17 da 11.033, que vocês conhecem muito bem, ele permitiu que os créditos fossem tomados e fossem mantidos. Não significa que eles pudessem ser compensados, ressarcidos. Vamos tratar de duas situações. O direito à tomada de crédito não quer dizer que eu possa compensá-los. Mas o que é importante é de que nos autos, e isso é fundamental, não há dúvida que o direito que permite a tomada do crédito e a manutenção do crédito está lastreado no artigo 17 da Lei 11.033. Ou seja, qual o dispositivo legal que permite manter este crédito? É o artigo 17 da Lei 833, não da Lei 11.033 de 2004, e não outro dispositivo. E por que é isso importante? Porque logo em seguida, em 2005, né, seguindo a sequência da legislação, veio o artigo 16 da 11.116, 2005, e ela diz que os créditos, o saldo credor de PIS e COFINS, acumulado ao final de cada trimestre, em virtude do artigo 17. Então, veja-se, se nós concordamos que quem permite tomar e manter o crédito é o artigo 17, e isso está em controvérsia nos autos, o artigo 16 da Lei 11.116 permitiu que fosse compensado, que fosse ressarcido. Então, uma vez artigo 17 da Lei 11.033 permite tomar e manter. O artigo 16 da 11.116 permite que o crédito que for mantido na forma do artigo 17 pode ser compensado e ressarcido. Então, me parece que a conjunção desses dispositivos, ele já por si próprio dava este direito de crédito. E dava esse direito de crédito até quando? No nosso ponto de vista, se dava esse direito de crédito até quando veio, e tantas celeumas de interpretação, não precisamos retornar aqui para esses assuntos, né? Até que veio a Lei 12.431 e disse, olha, aquele crédito presumido da agroindústria pode sim ser ressarcido e compensado, desde que se trate de farelo de soja ou que se trate de exportação. Ou seja, o lobby do farelo de soja foi maior ali, né? E que, portanto, se a gente for olhar o artigo 56A, ele diz que, ok, aquele crédito pode ser compensado e pode ser ressarcido se for para exportação. E o 56B, da 12.431, disse que os farelos de soja também podem. Parágrafo único do artigo. Então, veja, até ali nós tínhamos um direito que, conjugados o artigo 17 da Lei 11.033, cumulado com o artigo 16 da 11.116, o direito existia, apesar das restrições das instruções normativas que eu não vou trazer aqui. Tá? Até porque elas também já foram superadas. A partir da 12.431, dada tanta celeuma com relação a isso, houve a permissão expressa, só que daí houve uma restrição, somente para o exportador, ou então somente para o farelo de soja, da posição 2304. Então, ali ficamos com uma vedação expressa, e o crédito é lá de 2009. 2009 vigorava a primeira interpretação, então poderíamos sim fazer o ressarcimento e a compensação com base no artigo 16 da 11.116.
Posteriormente, porém, veio a Lei 13.137 de 2015, que no artigo, ele incluiu o artigo 9º-A na Lei 10.925 de 2004 e que, portanto, passou a permitir a compensação e o ressarcimento com débitos próprios. E ele acabou fazendo determinadas limitações, olha, e que para mim é uma limitação de fluxo de caixa e não uma limitação de interpretação. Ele diz, olha, os créditos do ano calendário de 2010 pode ser a partir da publicação dessa lei. O crédito de 2011 a partir de 2016. O crédito acumulado em 2012 a partir de janeiro de 2017. O de 2013 a partir de 2018. Ou seja, ele passou a trabalhar dizendo o seguinte, olha, esse crédito pode ser ressarcido, mas eu tenho que controlar meu fluxo de caixa. E, portanto, eu vou fazer aqui, eu vou limitar o fluxo de pedidos de ressarcimento e controlar o fluxo de caixa. O que é válido. Porém, por detrás dessa situação, nós temos uma situação extremamente importante, que é o quê? A interpretação que a legislação passou a conceder a partir da legislação 13.137 de 2015, a interpretação é de que deixou de ser contrário à legislação eu pedir o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos do setor agroindustrial nas compras de pessoa física. E, portanto, o que nós temos aqui? A aplicabilidade do artigo 106 do CTN, seja por ser expressamente interpretativo, e que daí me parece que pode haver alguma discussão se ele foi expresso ou não, ou ele foi tacitamente interpretativo, mas de qualquer maneira nós não podemos escapar do inciso 2º do 106 do CTN, que diz que, tratando-se de caso, ato ou fato não definitivamente julgado, e é o que nós temos aqui, nós estamos julgando esse caso hoje, ou vocês estão julgando esse caso hoje. Então, tratando-se de ato ou fato não definitivamente julgado, quando deixar de tratá-los como contrário a alguma exigência de ação ou omissão por parte do contribuinte. Até então, existia uma legislação que inibia o pedido de ressarcimento e compensação por parte do contribuinte, dado que se interpretava que não era crédito compensável e ressarcível. A partir deste momento, o crédito é compensável, é ressarcível, e, portanto, mudou-se. O contribuinte não precisa mais se abster. Para casos que o contribuinte não tinha ingressado com pedido de ressarcimento e compensação, aí sim penso que se aplique essas situações do tempo, 2010, 2011, 2012, 2013, estas limitações do tempo. Agora, para atos ou fatos não definitivamente julgados, deve-se aplicar a interpretação subjacente da norma. Ou seja, que é permitido ressarcir e compensar, e que a Lei 13.137 de 2015, ela sim tem o efeito de retroagir para colher pedidos de ressarcimento e compensação que não estejam definitivamente julgados na forma do artigo 106, inciso 2 do CTN. Inclusive, quando teve a Lei 12.350, lá de 2011, depois a Lei 12.421 de 2011 também, era um período que eu ainda estava no CARF. Lembro que naquela ocasião a nossa turma de julgamento aplicava a retroatividade benigna para casos não definitivamente julgados, de períodos lá de 2005, 2006, 2007, desde que fosse para exportação, porque naquela época essas legislações só deram para exportação. Posteriormente, agora, a 13.137, deu para qualquer crédito acumulado, mesmo que não fosse aquele vinculado a exportações. Então, na mesma linha de entendimento que se teve lá naquela ocasião, de aplicar a retroatividade benigna, e até eu tenho aqui o volume 3 do livro PiscoFins da Visão do CARF, onde se sustentou essa situação, e depois tem precedentes também daquela época no CARF, em que se aplicou a retroatividade benigna para atos e fatos não definitivamente julgados para períodos anteriores a 2009, 2007, 2006, e em que se aplicou, naquela ocasião, limitado à exportação.
porque a legislação de 2011, 2012 só dava para exportação. Agora, 2015, a legislação está dando também para mercado interno. E vejamos nós, de que sentido, e agora tratando um pouco de se buscar uma interpretação que seja útil à norma, porque é assim que se deveria, por razoabilidade, interpretar, de que adianta se permitir manter um crédito, se permitir tomar o crédito e manter um crédito se eu não puder usar, porque ele não gera débito de PIS e COFINS. Ou seja, vender bebidas lácteas para os brasileiros é mais caro do que vender bebidas lácteas para quem mora fora do país. Essa interpretação, ela acabou de ser afastada definitivamente pela 13.137. E o que a gente quer aqui é que se aplique, seja porque era o período 2009 e estava permitido pela artigo 16 da Lei 11.116 de 2005, seja pela aplicabilidade da retroatividade benigna da Lei 13.137 de 2015. Desculpa se eu fui prolixo, rápido, longo, fico à disposição para dúvidas, mas a questão é essa. Eu agradeço pelo tempo e a atenção de vocês todos. Muito obrigada, doutor João Carlos. Alguma questão? Podemos passar o voto, por favor, doutora? Obrigada, presidente. Então, a produção de bebida láctea com direito a crédito presumido, isso é fato incontroverso. O dispositivo, então, o despacho decisório indeferiu essa compensação de crédito presumido, justamente porque o caput do artigo 8º teria limitado, então, essa possibilidade de utilização do crédito, permitindo apenas a dedução das contribuições devidas em cada período. Então, o crédito presumido não poderia ser objeto de ressarcimento ou compensação, somente utilizado para desconto da contribuição. A recorrente se apoia, num primeiro momento, na legislação do artigo 17, na legislação que é a seguinte, o artigo 17 da 11.033 e 16 da 11.116. São as que prevêem a manutenção do crédito em caso de alíquota zero e também a possibilidade de saldo credor para compensação ou pedido de ressarcimento. Mas eu entendo que esses dois dispositivos, eles não podem dar fundamento a essa compensação. Por quê? Porque eles são expressos em dizer que se referem à apuração de PIS e COFINS com base no artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833. Eles não se referem à apuração de crédito com base no artigo 8º da 10.225. Então, esse primeiro fundamento que serviria de base para a compensação, eu entendo que não cabe. Passando à legislação seguinte como fundamento, na página 6, por favor, a recorrente cita a Lei 12.058 de 2009, 12.350 de 2010 e a 13.137 de 2015, que são todas posteriores a 10.925, que autorizam o saldo de crédito presumido ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos relativos aos tributos administrados pela Receita, ou até mesmo ressarcido em dinheiro. Aí eu coloquei o artigo 36 da Lei 12.058 aí para a gente ver o conteúdo. Ele diz o seguinte, que o saldo de créditos presumidos apurados na forma do parágrafo 3º do artigo 8º, até então a recorrente apura aqui também, da Lei 10.925, relativo aos bens classificados nesses códigos que eu sublinhei aí para vocês, todos do capítulo, a maioria do capítulo 2 e um item do capítulo 1 da NCM. Esses poderiam ser objeto de compensação e ressarcimento, e relativamente aos créditos de 2009, que é o inciso 2 do parágrafo 1º, já na página seguinte, ele fala o seguinte, que esse ressarcimento ou compensação, esse pedido em dinheiro ou compensação pode ser feito relativamente aos créditos apurados em 2008 e no período entre janeiro de 2009 e o mês da publicação da lei, poderia ser feito esse ressarcimento ou compensação a partir de 1º de janeiro de 2010. Mas as bebidas lácteas, segundo o artigo 1º, inciso 11, são leite fluido pasteurizado, industrializado na forma ultrapasteurizada, leite em pó, integral e etc.,
Contudo, o aproveitamento de créditos presumidos estampado no caput do artigo 36 é relativo apenas aos bens classificados nos códigos do capítulo 1 e do capítulo 2. Aí eu coloquei o trecho da NCM aí para a gente utilizar. O leite e laticínio só no capítulo 4. Então, em tese, serviria para o acreditamento dele, porque é 2009 e o PEDECOMP foi feito em outubro de 2010. Então, em tese, caberia no artigo 36. Mas o artigo restringiu ao capítulo 1 e capítulo 2 da NCM, que não é o caso da recorrente, que está no capítulo 4. Em relação à legislação posterior, 12.350, os artigos 56A e 56B. Eles dizem o seguinte, que o saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano calendário de 2006, na forma do parágrafo 3º e 8º, ou seja, aqui pegaria o período de 2009 sustentado pela recorrente e também ela apura de acordo com o parágrafo 3º do artigo 8º. Poderia ser compensado ou ressarcido em dinheiro. Aí ele faz aqui no inciso 2º do capítulo 1º, relativamente aos créditos apurados no calendário de 2009, e no período compreendido entre janeiro de 2010 e a publicação da lei, poderia ser feito esse ressarcimento ou essa compensação a partir de 1º de janeiro de 2012. Por sua vez, o 56B fala que a pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até final de cada trimestre calendário não conseguir reduzir os créditos presumidos apurados na forma do parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 8º, podem efetuar sua compensação ou solicitar ressarcimento. Tem-se que o pedido da recorrente em relação ao segundo trimestre de 2009. Contudo, o PEDECOMP foi enviado em 22/1 de 2010, restando afastado o artigo 56A, que previu que poderia ser feito esse pedido a partir de 1º de janeiro de 2012. No tocante ao 56B, o artigo 55 da Lei 12.431 impôs a vigência para a data de sua publicação, ou seja, 27/6 de 2011, que também é posterior ao pedido proposto pela recorrente. Na Lei de 2015, 13.137, ela inseriu o artigo 9º-A na Lei 10.925, para dizer o seguinte: a pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o artigo 8º, apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o parágrafo 8º deste artigo, ou acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário a partir dessa data. Aí o parágrafo 1º fala que o pedido de compensação ou ressarcimento de saldos de créditos que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato a que se refere o parágrafo 8º, somente será efetuado. E aqui ele traz uma previsão expressa a partir dos créditos do ano calendário de 2010 até parte de 2015, né? Então, a vigência da norma é 22/6 de 2015 e volta-se para os créditos apurados em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e parte de 2015. Ou seja, são créditos apurados posteriores a 2009, que é o período que ele pede. Então, a minha interpretação aqui é que não é caso de retroatividade benigna. Só uma parte, senhora presidente. A lei... Desculpa, doutora, a palavra está comigo ainda, não terminei o meu voto. Então, eu entendo que não é um caso de retroatividade benigna, porque é uma questão procedimental e as previsões devem ser aplicadas da época dos fatos. Então, essa legislação trazida, ela não daria suporte a esse pedido, feito na data em que foi pedido, para o período em que foi pedido. Porque as normas, elas têm especificidades em relação ao que pode ser compensado ou ressarcido, quais são os períodos e quais são as datas em que esses pedidos poderiam ter sido feitos. Então, aqui, enfim, eu entendi a minha posição de que não há base legal que embase essa compensação, que dê fundamento para essa compensação feita pela empresa. Então, meu voto, presidente, é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutora. Alguma questão dos colegas? Só tinha pedido a parte, presidente. Somente se for uma questão de fato, doutor.
Sim, é uma questão de fato, não sei se... que uma legislação de 2015, como só pode pedir crédito de 5 anos anteriores, ela não ia determinar créditos de mais de 5 anos, por isso que ela só se reportou a 2010. Isso é questão de fato dos anos, né? Ok, doutor, obrigada. Podemos passar a votação? Ok. Doutora Ari? Doutora Semiramis, parabéns pelo voto. Temos que admitir que a legislação do PIS/COFINS é uma colcha de retalhos. Mas o voto da doutora Semiramis foi bastante didático, bastante preciso. Também entendo que, nesse caso, não cabe a retroatividade benigna por conta da especificidade das datas. Então, eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Ari, doutor Marcelo? Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, e assim nós encerramos o julgamento deste item da pauta e agradecemos aqui a participação do patrono. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e um excelente trabalho para vocês. Obrigado, bom dia, doutor. Bom dia, Eu só permaneça mais um minutinho, porque nós só vamos concluir que essa decisão ela é paradigma e ela vai ser replicada nos itens 22 a 38 da pauta. Então, nós concluímos também o julgamento desses itens com a replicação da decisão. E agora sim, doutor patrono, doutor João Carlos, muito obrigada e boa tarde, bom trabalho. Bom trabalho a todos também, tudo de bom. Obrigada. Caros colegas, pelo meu controle, faltou um processo só da sessão da manhã, que é o número 17, que apesar da patrona ter vindo, ela participou até o 16. Foi retirado de pauta, eu acho. Ah, ele foi retirado de pauta? Então, peraí. Então não falta nenhum, é isso? Deixa eu checar de novo. É verdade. Desculpe. Então, vamos encerrar, então, a sessão da manhã, do dia 23 de março de 2021. Eu peço, por favor, que interrompam a gravação.